Vários furtos foram registrados em estabelecimentos comerciais no bairro EFAP. Os empresários estão preocupados, inclusive chamaram o balanço geral. E lá foi a equipe Lucas Pollack e Jair Correia e a gente vai entender o porquê aqui. 4h45 da manhã de sexta-feira, dia 9 de setembro. O homem de blusa azul chega para mais uma ação. Desta vez em um restaurante. No canto do vídeo é possível perceber que o suspeito entrou pela janela lateral e cobriu a cabeça com a touca da blusa. Essa não foi a primeira vez que o local foi furtado. A frequência, ela está acontecendo assim de 1 a 2 dias. Máximo 3, a gente está passando pela mesma situação. Não só na nossa empresa, mas as empresas vizinhas aqui da região também. A mesma situação. Aqui no bairro EFAP está acontecendo bastante essa questão de furto, de roubo. Foi na quinta-feira, no dia do feriado, foi em torno de umas 11 e pouco, meia-noite. Eles vieram aqui pela nossa vitrine lateral, abriram a porta, entraram correndo, vieram até aqui no nosso caixa e pegaram o movimento que tinha, pegaram a caixa de som e saíram. Mas durou assim, não durou 2 minutos, foi uma ação assim, muito rápida deles. Na loja de roupas, o suspeito agiu rápido, mas no restaurante o tempo foi maior. Primeira vez ele ficou 40 minutos aqui dentro. Essa última agora ele ficou 5 minutos. Um fato curioso é que na primeira ação, o suspeito levou a blusa do dono do restaurante. E no segundo furto, estava utilizando a roupa. O mesmo que fez o furto da outra vez, inclusive veio utilizando uma das minhas roupas que ele roubou, mostrando que não tá nem aí, não está perturbado pela situação. Né? Os furtos registrados deixaram prejuízos aos estabelecimentos. Bebidas, comida, alguma coisa do eletrônico também, aproximadamente uns R$ 2.300 a R$ 2.500 de prejuízo. Em torno de uns 1.000 e pouco, mais ou menos 2.000. É só um? Vocês conseguem visualizar nas câmeras que é mais de um? Como que é? Olha, aqui foram 2. Um entrou e o outro ficou lá de fora, meio que cuidando, assim, se chegasse alguém. De acordo com os proprietários, os autores dos furtos fazem um esquema de arrastão. Esta loja, por exemplo, fica a 500 metros do restaurante. E um outro estabelecimento comercial do mesmo grupo da loja também foi alvo de furto. Eles também, tiveram essa ação de arrombar a porta, entraram, só que lá daí o prejuízo foi um pouco maior. Eles acabaram levando mais coisas aí. Em todos os crimes foram registrados boletins de ocorrência. O que fica é medo e insegurança por parte dos proprietários, que além de terem que recuperar o prejuízo, vão investir em mais proteção nos estabelecimentos. A gente vai reforçar a segurança, vai mudar o sistema de câmeras e vai ficar atento, né, para tentar inibir esse acontecimento. Mandamos fazer as grades, vamos pôr grade aqui até agora provisória nós colocamos até alguns pinos nas portas para dar uma calçada, mas agora vamos pôr as grades agora. E dele grade, e dele cadeado, e mais fechadura. E o sujeito, na hora que saiu, ele chegou a derrubar uma latinha, a latinha foi rolando, ele olhou a latinha, pego, não pego, pego, não pego, não pego, deixa a latinha aí, né? E ele deve ter gostado da roupa que ele furtou do proprietário do estabelecimento há dias atrás, porque se ele está fazendo furto usando a roupa que ele furtou na primeira ocorrência, ele gostou da roupa. Olha só, o pessoal tá de saco cheio, isso sim. Ainda sobre os furtos registrados na área oeste, lá no EFAP, Giovan Petri está com o major aí o Jefferson Fernando Cavalheiro da Polícia Militar. Diga lá, Dom Giovan. Pois é, essa situação é corriqueira, quer dizer, corriqueira no sentido de que ano passado nós tínhamos mais ocorrências nesse sentido de furtos do que este ano. A palavra certa é uma situação diferente dos últimos tempos. Bom, Major Fernando, obrigado por nos atender. Uma situação totalmente atípica em relação a outros momentos. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Como você mesmo disse, a situação no bairro EFAP nesse final de semana foi totalmente atípica dos outros finais de semana e dias de semana, em virtude da diminuição que a gente tem tido no decorrer dos últimos anos. Para fazer um comparativo com relação ao primeiro semestre do ano passado, neste ano a gente teve 10% a menos de furtos na nossa cidade.
Em compensação, a gente conseguiu prender mais agentes de furto esse ano do que o ano passado. Então foi uma situação totalmente atípica esse final de semana. Agora, diante dessas situações ocorridas no fim de semana, isso não quer dizer que a polícia não faça rondas. Elas têm ocorrido. Sim, o nosso patrulhamento, tanto preventivo quanto repressivo, ele acontece diuturnamente. As nossas guarnições, tanto da EFAP quanto dos outros bairros, elas estão 24 horas por dia na rua atendendo todos os tipos de ocorrência. Inclusive, a gente tem principalmente naquele setor da cidade, uma fiscalização dos apenados, tanto dos que saem de 7 dias ou os de regime aberto, a gente tem uma fiscalização maior em virtude da quantidade de endereços dessas pessoas quando estão fora do complexo penal que é naquela região. Mesmo assim, a gente vai aumentar os níveis de patrulhamento através das nossas operações que acontecem em todas as regiões da cidade. A gente vai direcionar um pouco mais para lá nesse período, principalmente com relação às guarnições de operações, das nossas especializadas do PPT, da ROCAM e do Canil, justamente para combater esse tipo de crime, que não é perto dos outros que deixam as pessoas presas, a grosso modo dizendo. O furto é um pouco menos grave. E então a gente vai aumentar principalmente porque em virtude das feiras que vão acontecer naquela região da cidade a partir dessa semana. Agora, quais são as orientações, Major, que vocês passam para a população? Por exemplo, do comerciante já não é a primeira vez que ele foi visitado por essas pessoas. O que elas podem fazer para não ter tanta dor de cabeça? É difícil prever o futuro desses marginais que atuam principalmente à noite cometendo os furtos. Mas o que a gente indica é principalmente se prevenir com relação a sistemas de monitoramento e grades, porque a partir do momento que a Polícia Militar pelo menos tem uma imagem desses autores, a gente já com o nosso acervo e com a nossa expertise da agência de inteligência e das guarnições que trabalham na rua, a gente pelo menos consegue identificar os autores, encaminhar para a Polícia Judiciária, vem o mandado de prisão e de imediato a gente já consegue ir atrás desses delinquentes para serem presos novamente. Tá bom, Major, obrigado pelas informações. Conversando com o Major anteriormente, Eduardo, o problema é que a polícia prende, a justiça solta. Daí é difícil continuar controlando o trabalho desses marginais que buscam e fazem esse tipo de ação e não deixam a comunidade sossegada. Pelo menos, olha só, veja o que aconteceu no bairro IFAP desde a quinta-feira, que a matéria do Lucas Pola que mostrou agora há pouco. Volto contigo no estúdio. Obrigado aí, Gilvan, obrigado, Major. Aquele negócio é o crime com baixo potencial ofensivo. Quer dizer o quê? Não coloca em risco a vida da vítima, do cidadão, mas traz prejuízo. Traz prejuízo, enche o saco, o cara tem um estabelecimento comercial e vive sempre pensando, será que eu vou chegar à tarde e vai estar arrombado? Será que amanhã de manhã não vão ter levado alguma coisa? Vou ter que colocar um cadeado a mais, vou ter que colocar uma corrente a mais, vou ter que reforçar o sistema de câmeras, de alarmes, porque o larápio tá aí. E você viu, né? Chovendo. Chovendo, ele aproveita o momento da chuva, aonde se torna mais propício para essa ação pé de chinelo. Porque essa é uma ação pé de chinelo. Só que ela incomoda. Essa é a mesma coisa que a unha encravada, né, Jair Correia? Não causa um dano muito grande lá no pé ou na mão, só que ela entra encravadinha. Cada vez que ela bate ali, ela dói, ela incomoda, ela te enche o saco. E o furtinho é a mesma coisa que uma unha encravada, né? Sempre enche o saco da pessoa.